Você já parou para pensar que os números racionais formam um subcorpo ordenado dos números reais? Olá, eu sou Thiago Reis, pesquisador e professor de matemática, e neste InMath demonstraremos que o corpo ordenado dos números reais possui um subcorpo ordenado isomorfo ao corpo ordenado dos racionais. Nos utilizaremos dos conceitos de corpo ordenado, de subcorpo ordenado e de isomorfismo de corpos ordenados, e dos resultados limite de sequência constante, unicidade de limite de sequência, do teorema do InMath 19 e do lema do InMath 21. Mais sobre estes assuntos na descrição. No InMath sobre a definição de números reais, nos questionamos se números reais são classes de sequências de números racionais. Como pode um número racional ser também um número real? Um número racional não é uma classe de sequências, mas todos os números reais são classes de sequências. Como pode, então, alguns dos números reais serem números racionais? Se você ainda não assistiu, assista a definição de números reais antes de continuar. Vimos que responderemos a este questionamento se demonstrarmos que o conjunto dos números racionais é um subcorpo ordenado dos números reais. De fato, o conjunto dos números reais, como construímos, é de natureza diferente do conjunto dos números racionais. Os racionais são números, como já conhecemos. Já os reais são classes de sequências. A rigor, Q só seria um subconjunto de R se Q fosse uma parte de R. Isto é, se Q fosse um conjunto cujos elementos fossem algumas das classes das sequências que definem R. Então, o que vamos fazer neste InMath é demonstrar que o conjunto das classes de sequências que criamos possui um subconjunto que é um corpo ordenado e que é uma cópia perfeita do conjunto dos números racionais. O que significa que este subcorpo dos reais é uma cópia isomórfica de Q. Por ser uma cópia perfeita, este subcorpo passará a ser o conjunto dos números racionais. Dessa maneira, os racionais passam a ser um subconjunto dos reais. O teorema que demonstraremos diz que os reais contêm um subcorpo ordenado isomorfo ao corpo ordenado dos racionais. Um subcorpo ordenado de um corpo ordenado A é um subconjunto de A que satisfaz as propriedades de corpo ordenado com respeito às operações aritméticas e à relação de ordem de A. Um isomorfismo entre um corpo ordenado A e um corpo ordenado B é uma função bijetiva f de A em B, tal que, para todos x e y em A, f de x mais y é igual a f de x mais f de x vezes y é igual a f de x vezes f de y, e f de x é menor ou igual a f de y se e somente se x é menor ou igual a y. Vejamos um esboço da demonstração. A demonstração desse teorema é bem direta. Como soma, produto e inversos de classes constantes são classes constantes, os neutros são classes constantes, e as classes constantes satisfazem, assim como todas as classes, as propriedades comutativa, associativa, distributiva, totalidade e monotonicidade, o conjunto das classes constantes é um corpo ordenado. A função que leva cada racional na classe constante dele nos dará o isomorfismo que queremos. Ela é injetiva, pois duas classes constantes são iguais somente se as constantes são a mesma. Ela é sobrejetiva, pois toda classe constante é definida pela constante, que é um número racional. A preservação da soma e do produto vem direto das definições das suas operações correspondentes. Você pode se lembrar, no InMath sobre as operações aritméticas, que suas definições foram escolhidas com este exato propósito. E a preservação da ordem vem do lema visto no InMath 21. Como f é bijetiva e preserva a soma, o produto e a ordem, f é um isomorfismo. Vamos então à demonstração em si. Seja Q o conjunto das classes das sequências constantes para toda constante racional. Como primeira etapa, vejamos que Q, o conjunto das classes constantes, é um subcorpo ordenado dos números reais.
Como Q é um conjunto de classes de equivalência e classes de equivalência são o que definimos por números reais, Q está contido nos reais. Agora, note que para todas as classes constantes R e S, a classe constante R mais a classe constante S é, pela definição que demos à adição de números reais, igual à classe constante R mais S, que é uma classe constante. Logo, a soma da classe constante R com a classe constante S pertence ao conjunto Q. Isso significa que a soma entre elementos de Q é um elemento de Q. Da mesma forma, a classe constante R vezes a classe constante S, pela definição que demos à multiplicação de classes, é igual à classe constante R vezes S, que por sua vez pertence ao conjunto Q. Logo, o produto entre elementos de Q é um elemento de Q. Além disso, o neutro aditivo dos reais pertence a Q. O neutro multiplicativo dos reais pertence a Q. O inverso aditivo de qualquer elemento de Q pertence a Q. E o inverso multiplicativo de qualquer elemento não nulo de Q pertence a Q. Continuando, pelo teorema do INMEF 19, as operações aritméticas e a relação de ordem dos reais satisfazem as propriedades de corpo ordenado quando aplicadas a quaisquer elementos dos reais. Como todos os elementos de Q são elementos dos reais, elas satisfazem as propriedades de corpo quando aplicadas a quaisquer elementos de Q. Logo, Q é um corpo ordenado com respeito às operações aritméticas e à relação de ordem dos reais. Isto significa que o conjunto das classes constantes é um subcorpo ordenado dos reais. Como segunda etapa, vejamos que o conjunto das classes constantes é isomorfo aos racionais. Seja f uma função que vai dos racionais no conjunto das classes constantes, onde f de C é igual a classe constante igual a C para todo número C racional. Primeiro, vejamos que f é bijetiva. Para isso, precisamos verificar que f é injetiva e que f é sobrejetiva. Dados R e S racionais arbitrários, se f de R é igual a f de S, então a classe constante R é igual à classe constante S. Pelo lema que vimos no INMEF 6, isso significa que a sequência constante R é equivalente à sequência constante S. Mas pela definição que demos da relação de equivalência, isso significa que limite de módulo de R menos S é igual a zero. Como o módulo de R menos S é constante, pela propriedade de limite de sequência constante, temos que o limite de módulo de R menos S é o próprio módulo de R menos S. Então, por um lado, temos que limite de módulo de R menos S é igual a zero. Por outro lado, temos que limite de módulo de R menos S é o próprio módulo de R menos S. Como o limite é único, segue que módulo de R menos S é igual a zero. Mas o único número racional que tem módulo zero é o próprio zero. Daí, R é igual a S. Como o fato de f de R ser igual a f de S implica que R é igual a S, temos que f é injetiva. Agora, vejamos que f é sobrejetiva. Se y é um elemento de Q, então, pela definição do conjunto Q, y é classe de alguma sequência constante. Mas, pela definição da função f, a classe da sequência constante é igual ao f dessa constante. Logo, y é a imagem de alguém do domínio de f. Isto é, y pertence ao conjunto imagem de f. Como y foi um elemento arbitrário no contradomínio de f, temos que todo elemento do contradomínio de f é imagem de f. Logo, f é sobrejetiva. Como f é injetiva e sobrejetiva, segue que f é bijetiva. Agora, vejamos que f preserva a soma, o produto e a ordem. Sejam R e S números racionais arbitrários. Calculemos f de R mais f de S. F de R é a classe constante R. F de S é a classe constante S. A classe constante R mais a classe constante S é igual à classe constante R mais S, que por sua vez é o f de R mais S. Portanto, f preserva a soma. Da mesma forma, f de R vezes o f de S é a classe constante R vezes a classe constante S, que por sua vez é a classe constante R vezes S, que é o f de R vezes S. Portanto, f também preserva o produto. Agora, vejamos que f de R é menor ou igual a f de S, se e somente se R é menor ou igual a S. Suponha que a classe constante R é menor ou igual à classe constante S.
Isso significa que ou a classe constante R é igual à classe constante S, ou a classe constante R é menor que a classe constante S. Se a classe constante R é igual à classe constante S, então f de R é igual ao f de S. E como f é injetiva, isso implica que R é igual a S. Se a classe constante R é estritamente menor que a classe constante S, pelo lema que vimos no IMF 21, R é estritamente menor que S. Logo, se a classe constante R é menor ou igual à classe constante S, então R é menor ou igual a S. Agora, suponha que R é menor ou igual a S. Assim, ou R é igual a S, ou R é estritamente menor que S. Se R é igual a S, por óbvio, a classe constante R é igual à classe constante S. Se R é estritamente menor que S, então, pelo mesmo lema do IMF 21, a classe constante R é estritamente menor que a classe constante S. Logo, se R é menor ou igual a S, então a classe constante R é menor ou igual à classe constante S. Juntando ida e volta, temos que a classe constante R é menor ou igual à classe constante S, se e somente se R é menor ou igual a S. Como f é bijetiva e preserva a soma, o produto e a ordem, pela definição de isomorfismo, segue que f é um isomorfismo de corpos ordenados entre os racionais e o conjunto das classes constantes. Portanto, o conjunto das classes constantes é um subcorpo ordenado dos reais isomorfo aos racionais, concluindo assim a demonstração do teorema. Façamos uma pequena revisão. Denotamos o conjunto de todas as classes constantes porque, por ser parte de um corpo, os elementos de Q satisfazem as propriedades comutativa, associativa, distributiva, totalidade e monotonicidade. Como também Q contém a soma, o produto, os neutros e os inversos dos seus elementos, Q é um corpo ordenado. Como é um subconjunto dos reais e é um corpo ordenado com respeito às operações e ordem dos reais, Q é um subcorpo ordenado dos reais. Definimos f como a função que leva cada número racional na sua classe constante. Como duas classes constantes são iguais somente se as constantes são a mesma, a função é injetiva. Como toda classe constante é definida por um número racional, a função é sobrejetiva. Como é injetiva e sobrejetiva, a função é bijetiva. A própria definição da adição e da multiplicação faz preservar a soma e o produto. A preservação da ordem já tinha sido demonstrada no lema do IMF 21. Sendo bijetiva e preservando soma, produto e ordem, f é um isomorfismo. Portanto, os reais contêm um subcorpo ordenado isomorfo ao corpo ordenado dos racionais, como queríamos demonstrar. No próximo IMF, discutiremos ainda as consequências dos racionais serem um subconjunto dos reais.